Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso currículo da EBD, a Igreja em Movimento, de Atos aos dias de hoje. Na aula de hoje, nós abordaremos o tema Prolongamentos da Reforma, Resposta Católica e Protestantismo no Novo Mundo. Quanto ao prolongamento da Reforma, que vocês viram na aula passada, nós iremos agora observar os países escandinavos, como a reforma chegou até esses países. O contexto geral é que havia uma busca de consolidação das monarquias sueca e dinamarquesa por meio de Gustavo Vasa e Cristiano III, respectivamente, os quais viram no protestantismo a oportunidade de ganhos políticos e econômicos. O desenvolvimento do protestantismo na Suécia, por exemplo, ocorreu a partir da tradução da Bíblia para o sueco e elaboração de catecismos que impulsionaram o luteranismo, e em 1527 a Igreja Sueca se torna independente de Roma e seus bens passaram a pertencer à coroa. E quanto ao desenvolvimento do protestantismo na Dinamarca, a reforma protestante foi iniciada por pregadores como Hans Tausen. E em 1536, Cristiano III oficializa a transição, suprimindo bispos católicos. A Noruega e a Islândia seguiram o mesmo caminho sob domínio dinamarquês. E quais foram as características e as consequências desse prolongamento da reforma protestante? Primeiro, na parte das características, nós temos doutrina e organização luteranas. Também igrejas nacionais com hierarquia episcopal subordinada ao Estado. O que seria uma hierarquia episcopal? É uma forma de governo onde bispos são a autoridade maior em determinadas regiões. E esses bispos estavam subordinados ao Estado. Isso é importante porque no decorrer das aulas, inclusive dessa aula, nós vamos ver também essa questão da subordinação ao Estado. Ainda nas características, liturgia em idiomas locais e fechamento de mosteiros. Educação religiosa focada na Bíblia e catecismo. Catecismo é um sistema de ensino para que as pessoas sejam consolidadas naqueles princípios, naqueles dogmas que um determinado grupo religioso defende. E, por fim, nas características, o controle estatal sobre o ensino e a moral pública. Novamente, o controle do Estado. Quanto às consequências, houve o fortalecimento do absolutismo monárquico, riquezas da Igreja para os cofres reais, o luteranismo, consolidado como religião oficial, moldou a cultura religiosa e educacional por séculos e diferenciou essas nações das potências católicas europeias. Agora vejamos um pouco da reforma na Inglaterra. O contexto é que o rei Henrique VIII, ele queria se divorciar de sua esposa Catarina de Aragão, porque ela não lhe dera um herdeiro homem. Porém, o Papa Clemente VII, ele não aceitou esse pedido. Ele refutou, até mesmo pressionado por Carlos V, que era irmão de Catarina de Aragão. Essa situação gerou uma crise que impulsionou a reforma na Inglaterra por decisões políticas da coroa. E como foi o desenvolvimento? Em 1534, por exemplo, Henrique VIII tornou-se chefe supremo da Igreja da Inglaterra, passando a controlar a nomeação de bispos, tribunais eclesiásticos e bens da Igreja, além de dissolver
mosteiros e incorporar bens à coroa. Eduardo VI, 1547 a 1553, levou a reforma a adquirir caráter mais protestante ainda. Nesse interim surge Maria Tudor, 1553 a 1558, que tentou uma restauração católica acompanhada de perseguições aos protestantes. E, por fim, Isabel I, de 1558 a 1603, firma o compromisso da Via Média, em que a Igreja Nacional tinha liturgia tradicional e doutrina reformada. Quais as características do protestantismo na Inglaterra? A Bíblia e cultos em inglês, na língua nativa. Rejeição da autoridade papal, negação da transubstanciação, que é a crença católica que o pão e o vinho na ceia, eles se transformam literalmente no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Mas havia, então, no protestantismo na Inglaterra, a negação desse princípio da transubstanciação. O Estado controla a vida religiosa, fidelidade à Igreja Nacional, também moderação teológica e busca por unidade nacional. Por fim, mantém estrutura episcopal e ritos litúrgicos católicos. Então aí a gente vê que a igreja na Inglaterra protestante, que era anglicana, ela mantinha também algumas características ainda da Igreja Católica, como é o caso dos seus ritos e liturgia. E quais as consequências? Efeitos duradouros na formação do Estado moderno britânico. Então teve uma influência muito forte na formação do Estado moderno britânico. Consolidou o poder monárquico sobre a religião, gerou tensões intensas. Os puritanos, por exemplo, não se adaptaram, não se adequaram a esse tipo de trato com a religião. Contribuiu para conflitos religiosos, gerando assim a Guerra Civil Inglesa, e também o anglicanismo como modelo de protestantismo moderado. E agora vejamos esse prolongamento da reforma na Escócia. O contexto histórico era de instabilidade política gerada por disputas entre facções nobres e uma monarquia fraca. Havia uma forte aliança da Escócia com a França por meio do casamento de Maria Stuart e o herdeiro do trono francês. Contudo, a influência do humanismo e também pregadores protestantes prepararam um terreno para uma reforma mais radical ainda do que foi a reforma na Inglaterra. E na Escócia não poderíamos deixar de falar dessa figura muito importante, John Knox, que foi um sacerdote católico que aderiu ao protestantismo por meio de ideias de Lutero e Calvino. Ele foi exilado, mas retornou à Escócia como líder incontestável da reforma, defendendo principalmente a soberania divina e o governo presbiteriano da Igreja. O que seria um governo presbiteriano? É um pouco diferente do episcopal. Enquanto nós vimos que o episcopal são bispos ou superintendentes ou supervisores que são autoridades em determinadas regiões, o governo presbiteriano já traz em si a questão de um presbitério, ou seja, um colegiado que é eleito pela congregação, e esse colegiado, então, de presbíteros, eles têm a autoridade dada pela democracia do corpo da igreja para governarem
a igreja. Quais as características, então, do protestantismo na Escócia? John Knox liderou o movimento com apoio das facções nobres e houve a deposição da rainha Maria Stuart. Em 1560, o parlamento escocês aprovou a Confissão de Fé Escocesa e aboliu a autoridade papal. Houve a criação da Igreja Nacional com governo presbiteriano e o culto reformado e intensa campanha educacional. Como consequências, temos que isso fortaleceu o sentimento nacionalista, moldou profundamente a sociedade escocesa. A estrutura era presbiteriana e serviu de modelo, influenciou movimentos puritanos na Inglaterra e América, e John Knox se tornou o símbolo do protestantismo escocês e independência da igreja. Diga-se de passagem que essa independência da igreja não era do Estado escocês, da corte escocesa, mas era da Igreja de Roma. Porque até aqui nós temos visto que esse prolongamento do protestantismo nos países escandinavos, ele mantém uma união visceral entre igreja e Estado, mesmo que seja um Estado protestante. Agora nós veremos a reação da Igreja Católica quanto a esse avanço do protestantismo, a Reforma Católica e Contra-Reforma. O contexto histórico, portanto, da Reforma Católica e Contra-Reforma é que a resposta da Igreja Romana foi multifacetada e houve enfrentamento de críticas internas na Igreja Romana por corrupção, laxismo moral e desvio doutrinário. O Concílio de Trento, que foi realizado em 1545, 1563, foi o ponto culminante do esforço de autorreforma impulsionada pela ameaça protestante. Falando ainda sobre o Concílio de Trento, ele reafirmou doutrinas como justificação pela fé e obras também. Os sacramentos, que são graças especiais que fazem parte, inclusive, da salvação. Sem os sacramentos não se salva, como, por exemplo, o casamento, a confissão, a Eucaristia. Para os católicos, os sacramentos são fundamentais para que a pessoa seja salva. Também eles reafirmaram a defesa da existência do purgatório, estabelecendo normas para a formação do clero com criação de seminários, promovendo renovação moral do episcopado. As características dessa contra-reforma é que houve um reforço do papado, clara definição doutrinária, ensino da fé via catecismos oficiais, o catecismo romano, liturgia padronizada, missal romano, controle sobre teologia e livros, index librorum prohibitorum, que significa índice de livros proibidos, reafirmação da devoção a Maria e veneração dos santos, educação clerical em seminários e atuação dos jesuítas. Como consequências, houve a revitalização da Igreja Romana, contenção da expansão protestante. Reafirmou a unidade doutrinária e reforçou o poder do Papa. Consolidou a identidade católica em torno do Trento, do Concílio de Trento. Intensificação dos conflitos religiosos na Europa. Óbvio, a Igreja Católica reagiu, então houve
essa intensificação das tensões e dos conflitos entre católicos e protestantes na Europa. O catolicismo pós-tridentino é mais disciplinado, missionário e militante. E, por fim, como consequências, o papel central na expansão da fé nas Américas, Ásia e África. Agora vejamos, partindo para o final da nossa aula, o protestantismo no Novo Mundo. Na América do Norte, o contexto era o seguinte: o protestantismo foi formado por colonos de países reformados, principalmente da Inglaterra e dos Países Baixos, que, diferentes das colônias católicas espanholas e portuguesas, permitiram a busca por liberdade religiosa e a autonomia administrativa, criando um ambiente propício para o crescimento protestante. E o desenvolvimento se deu com a presença dos puritanos, que foram influenciados, como já vimos, por João Calvino. Eles eram congregacionais, ou seja, o governo era democrático, era entre os membros das congregações. Eles fundaram a Nova Inglaterra visando criar uma sociedade baseada na Bíblia. Outras colônias com diferentes perfis confessionais foram, por exemplo, a colônia da Pensilvânia, a qual tornou-se um centro para os Quakers, promovendo a tolerância religiosa. Também a colônia da Virgínia do Sul, que adotou a Igreja Anglicana, aberta à atuação de batistas e metodistas. Os batistas, por exemplo, defensores do batismo de crentes conscientes e da separação radical entre igreja e Estado, encontraram acolhimento em várias dessas colônias. As características são diversidade de denominações no protestantismo do Novo Mundo, autonomia das igrejas locais, participação ativa dos leigos. Então, não era só quem fazia seminário, como vimos na Contra-Reforma, ênfase na leitura pessoal da Bíblia, ou seja, era motivado que cada crente fizesse a sua leitura pessoal da Bíblia, como devocional. Educação religiosa familiar, ou seja, a família era a principal responsável pela educação religiosa dos seus membros, e também houve avivamentos religiosos, os quais contribuíram para uma religiosidade mais focada na experiência individual. Como consequência, influenciou a política, a sociedade e a cultura. O princípio da liberdade de consciência e da separação entre igreja e Estado tornou-se um pilar da democracia americana e incentivou também a criação de escolas e universidades como Harvard e Yale e movimentos de reforma social. Quanto ao Brasil, o protestantismo no Novo Mundo tem esses marcos. O primeiro deles, a chamada França Antártica, do século XVI. Foi a primeira manifestação protestante no Brasil. Ocorreu com a chegada dos huguenotes franceses na Baía de Guanabara em 1555. Os huguenotes tentaram estabelecer uma colônia com objetivos comerciais e religiosos. Mas, em 1558, muitos desses huguenotes foram condenados à morte por Villegaignon. E eles, antes de serem assassinados, escreveram sua fé, dando origem à Confissão de Fé de Guanabara, que foi a primeira confissão de fé na América. Segundo marco é o período chamado holandês, do século XVII. A Companhia das Índias Ocidentais dos Países Baixos estabeleceu uma igreja protestante no Nordeste brasileiro, mas ela foi dissolvida após a expulsão dos holandeses em 1654.
E também é interessante destacar a figura do pastor José Manuel da Conceição. Ele foi apelidado de o Padre Protestante. Esse documento destaca sua história. Ele foi ordenado padre católico em 1844, mas foi atraído pelo protestantismo, especialmente a ênfase na Bíblia e na justificação pela fé. E assim ele abandonou a batina e foi ordenado pastor presbiteriano. Sua conversão resultou em sua excomunhão pela Igreja Católica Romana em 1865, a qual ele respondeu com o texto Resposta à Excomunhão. Como pastor, ele dedicou-se à evangelização, especialmente no interior de São Paulo, deixando um legado duradouro para o protestantismo brasileiro. Diante de toda essa história, quais lições nós poderíamos tirar para as nossas vidas? Primeiro, que a salvação é somente pela fé, como está em Efésios 2, 8 a 10. Não é salvação pela fé e pelas obras. É claro que a verdadeira fé, ela produz as obras do Espírito Santo, mas as obras são consequência e não causa da salvação. A ortodoxia, segundo a ortodoxia, só é legítima se for fundamentada exclusivamente nas Escrituras, como está em Mateus 5, 18 e 19. Vocês lembram que ortodoxia é um ensino reto, um ensino linear, que não faz curva, que não pega atalhos. A verdadeira ortodoxia, portanto, só pode ser aquela que é fundamentada exclusivamente nas Escrituras. Então, por isso, nós precisamos nos dedicar diariamente e pessoalmente à leitura e meditação das Escrituras. Uma outra lição é que a defesa piedosa da fé, fundamentada nas Escrituras, é um pré-requisito que o verdadeiro cristão não pode e não deve negociar. Nós devemos defender a fé. A história que nós acabamos de ver, não só nessa aula, como desde o início desse currículo, ali no livro de Atos, a gente vê claramente que os verdadeiros discípulos de Cristo precisam estar sempre defendendo a fé genuína que é fundamentada exclusivamente nas Escrituras. A fé em Cristo nos exige renúncia, coragem e firmeza, como o exemplo do pastor José Manuel da Conceição. Renúncia é um princípio que muitos ditos cristãos e até mesmo líderes já excluíram dos seus ensinos. Mas na Bíblia é claro que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a cada dia nossa cruz e assim seguir ao Senhor Jesus com coragem e firmeza. Uma outra lição é que Deus tem um chamado local ou além fronteiras para cada filho dele. Você já sabe qual é o seu chamado? Assim como nós fomos alcançados por missionários, devemos também alcançar outros, sendo missionários onde estivermos. Que Deus nos abençoe, nos conceda a graça de sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, frutificando para a glória do Senhor. Ao fazer esse estudo, me veio à mente esse texto, que está em 1 Timóteo 4,16. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Na próxima aula, nós estaremos estudando o tema História dos Batistas,
o contexto histórico, os nossos distintivos e a nossa teologia. Então não perca a próxima aula, porque depois de toda essa história, até aqui, nós iremos olhar com atenção para um pouco da nossa história batista. Agora você irá ver um QR Code na tela. E você, acessando esse QR Code, vai participar da chamada classe interativa, onde temos um nosso professor aguardando para conversar com você e, assim, aprofundarem mais, tirarem dúvidas a respeito do assunto dessa aula. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.